ainda não começou a fazer muitas perguntas sobre a atividade mapa, a atividade mapa, ela envolve um conteúdo lá da unidade 7, né, então, é bom sim que vocês podem começar a fazer, na verdade já leiam a atividade, já verifiquem se tem alguma dificuldade, assim, né, alguma coisa que dá para ir adiantando de interpretação, né, da atividade, mas só enviem essa atividade mapa depois que vocês assistirem a aula 8, tá, que é a aula que nós vamos trabalhar esse conteúdo. Mas como é uma atividade que merece mais atenção, é uma atividade mais prática, né, um pouco mais complexa, é bom que vocês já estejam, né, já tentem ler e entender um pouquinho do que ela trata. E as demais atividades nunca deixem para a última hora, né, que assim a gente consegue auxiliá-los em qualquer dificuldade. Eu vou pedir para a Daisy compartilhar aqui, os slides da aula de hoje. Então hoje, né, vamos continuar aí falando, da contabilidade, agora um pouquinho mais, prática, digamos assim, né. Na semana passada nós conhecemos sobre a sistematização do patrimônio, né. Quem lembram quais são os elementos patrimoniais que a contabilidade organiza? Afinal de contas, o patrimônio é o objeto da contabilidade, né, é o que nós temos aí de motivo para existir o profissional contábil, que é controlar esse patrimônio, registrar tudo que acontece nesse patrimônio, avaliar, né, monetariamente esse patrimônio, apurar se esse patrimônio está tendo resultado positivo ou negativo. Então essa é a razão de ser da contabilidade. E para isso existem alguns critérios para a gente conseguir, então, organizar esse patrimônio adequadamente. Essa organização, que nós chamamos de sistematização do patrimônio, ela é cientificamente comprovada, digamos assim, né. É estranho falar, né, ciências contábeis, né, falar em algo científico, mas é exatamente isso. Então, não é porque os contadores ou algum contador escolheu aleatoriamente organizar o patrimônio desse jeito. Não, tem uma explicação científica. Ó, o balanço patrimonial, ele é estruturado dessa forma há séculos. O método das partidas dobradas surgiu lá no século XIII, foi publicado no século XIV. Até hoje ninguém descobriu uma maneira melhor de registrar os fatos contábeis. Então olha como é algo, né, muito, né, é é é algo assim que realmente tem um sentido, ou seja, em centenas de anos ninguém conseguiu provar que outro método é mais eficiente. Pelo contrário, esse método é o mais eficiente que existe para se acompanhar as movimentações do patrimônio e para se apurar o resultado de uma empresa, para avaliar, né, se a empresa está tendo resultado positivo ou negativo. Então existe um motivo, né, não é frescura da contabilidade separar estes elementos, né. Então os elementos que compõem o patrimônio de uma empresa são os bens, os direitos e as obrigações. Mas a contabilidade gosta de caprichar em tudo que faz, né, não chama ela, eh, criou nomes para estes elementos, criou grupos, na verdade, grupos de contas contábeis que representam esses elementos, que são o ativo, que representa aí os bens e os direitos, o passivo, que vai representar as obrigações exigíveis, e o patrimônio líquido, que representa as obrigações não exigíveis, que são aquelas com os sócios. Então, é essa sistematização do patrimônio que nós aprendemos lá na terceira aula, certo? Essa sistematização é a base para um dos principais relatórios contábeis, que é o balanço patrimonial. Então, por isso, fiz um gancho aí da aula passada com a aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre este relatório que é fundamental
né, na vida de uma empresa, na vida de uma entidade contábil. Quando você quer saber o patrimônio de uma empresa, você solicita o balanço patrimonial. Quando você quer fazer um investimento em alguma empresa, você deve analisar o balanço patrimonial. Quando você quer comprar ações de uma empresa, também vale a pena observar o balanço patrimonial. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor o que é este relatório na aula de hoje. Então, só antes de começar o nosso conteúdo, quero dar boa noite aqui para os alunos participando aqui do nosso chat, a Joyce, o José, a coordenadora Crislane já mandou uma boa noite aqui para o pessoal, o Francisco, isso aí, pessoal. Lembrando que aproveitem essa aula, né, para tirar suas dúvidas, para fazer os seus comentários. Este é o nosso momento aqui de bate-papo, tá certo? Então, qual que é a problemática da aula de hoje? Vou perguntar aqui agora para vocês, né? Alguém aí já ouviu falar de balanço patrimonial? Alguém já viu um balanço patrimonial? Comentem aí nos comentários, né, se vocês já conhecem, se alguém já viu o balanço patrimonial, se entendeu quando pegou ele para ler, porque afinal de contas, o que é um balanço patrimonial, né? Essa é a nossa primeira pergunta da aula de hoje que nós precisamos responder. O que é um balanço patrimonial? E para que serve o balanço patrimonial, né? O que ele tem de importante? Por que as empresas precisam publicar? Ó, a Joyce diz que já ouviu falar, né? Hoje eu vou te ensinar a ler um balanço patrimonial, tá certo, Joyce? Porque assim, o intuito aqui, né, no curso de vocês, não é aprender a elaborar um balanço patrimonial. E isso pode deixar que eu ensino lá para os alunos de ciências contábeis, para ele fazer um balanço patrimonial muito caprichado para os usuários. Na verdade, você, né, quanto futuro engenheiro de produção, a sua característica, digamos assim, em relação à contabilidade, é que você é um usuário da contabilidade. Você vai utilizar as informações contábeis. Então, o meu propósito aqui é ensinar você a ler um balanço patrimonial. Quando chegar o momento que você tiver que observar o balanço de uma empresa, que você consiga entender as informações que estão apresentadas ali, tá certo? O Francisco diz que já estudou, mas esqueceu, então, né, se ele já estudou, vai ficar até mais fácil, a gente vai relembrar. A Joyce disse aqui, ó, que deve ser saber quanto de dinheiro está empregado em bens e o que dá para investir. Esse é uma das informações que a gente que contém no balanço patrimonial. Gente, o balanço patrimonial contém muita informação. Quando a gente fala bens, direitos e obrigações, parece algo tão genérico, mas vocês vão ver que vai dar para extrair muita informação do balanço patrimonial. Então vamos descobrir o que é isso. Bom, essa é a nossa problemática. A partir do conhecimento que nós tivemos na semana passada, que eu já fiz aqui uma recapitulaçãozinha rápida, né, que é a sistematização do patrimônio, a gente pode então fazer uma significação, imaginar, porque eu já falei que o balanço patrimônio, que a sistematização do patrimônio é a base para o balanço patrimonial, tá certo? O Francisco colocou aqui que é para ter controle sobre os bens. Muito bem, né? Na verdade, a empresa tem o controle, a contabilidade faz o controle dos bens, das obrigações, dos direitos, e com este controle, ela consegue gerar o balanço patrimonial. A gente pode entender que o balanço patrimonial, ele como que eu vou dizer assim, não é bem um extrato bancário, mas ele é o saldo final do seu banco? Ele é decorrente de toda uma história da empresa? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, então eu vou começar a dar spoiler antes da hora, né, porque é interessante que vocês descubram tudo isso comigo, tá certo? Então essa pode ser a nossa significação, digamos assim, para quem não conhece ainda um balanço patrimonial ou para quem, né, já viu, mas não lembra direito,
Se a sistematização do patrimônio é a base para o balanço patrimonial, então, primeira coisa, a gente precisa, né, a gente imagina que o balanço patrimonial ele siga esta organização da sistematização do patrimônio. Vamos recapitular da aula passada? Então, o patrimônio aqui, que é o objeto da contabilidade, ele é composto por bens, né, por direitos e por obrigações, né? Lembra lá que as obrigações fazem parte do nosso patrimônio? Infelizmente, a gente não pode sair por aí doando as nossas obrigações para qualquer pessoa, né? Então, ela compõe o nosso patrimônio. Então, esses são os elementos patrimoniais: os bens, os direitos e as obrigações. E a contabilidade faz uma organização. Então, ela separa de um lado o ativo, que é composto pelos bens mais os direitos. Então, todos os bens e os direitos estão registrados no ativo. E nós temos o passivo, que ele é dividido em dois grupos, né? O patrimônio líquido, que são as obrigações não exigíveis, que são aquelas obrigações com os sócios, e o passivo propriamente dito, que são as obrigações exigíveis. O balanço patrimonial tem essa carinha aqui, tá certo? No balanço patrimonial, nós vamos encontrar o quê? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Lembrando que o patrimônio líquido está aqui, né, aqui embaixo, porque ele é um subgrupo do passivo, tá certo? E nessa recapitulação, né, é muito importante que quando a gente olhe para o balanço patrimonial, a gente tenha esse olhar também que eu comentei na aula passada. Além de separar de um lado os bens e os direitos, do outro as obrigações, nós precisamos enxergar no balanço patrimonial, e aí isso é fundamental para qualquer futuro gestor, qualquer pessoa que tenha que tomar decisões financeiras, econômicas sobre uma empresa, ele precisa enxergar isso daqui no balanço patrimonial. Enxergar que o passivo e o patrimônio líquido representa a origem dos recursos da empresa, tá? Isso é fundamental. A gente não pode olhar para o passivo como sendo algo ruim. É lógico que se endividar é algo que merece atenção, cuidado, tem que tomar cuidado, né? Porque se virar uma bola de neve, você pode chegar a ir à falência, né? A empresa tem que saber se endividar, ela tem que verificar se ela tem capacidade para se identificar, para se endividar. É a mesma coisa que você querer comprar um imóvel, né? Você está querendo, né, ter sua casa própria, olha que coisa boa. Mas para isso você não tem todo o dinheiro, você vai lá e faz um financiamento. Só que você vai fazer um financiamento, é lógico que você consiga pagar, senão você perde aí o dinheiro, né, gasta o dinheiro e ainda não consegue ter o bem. Então, o financiamento foi uma fonte de recurso para que você pudesse ter o seu imóvel, mas essa fonte de recurso gerou uma obrigação, só que é uma obrigação que você consegue gerenciar. É diferente de você ir lá e, né, não tem dinheiro para comprar um imóvel à vista. Então, é uma estratégia. A gente diz que as origens de recursos são estratégias. Quando a empresa pode comprar à vista, ótimo. Quando ela não pode comprar à vista, mas ela tem capacidade de se endividar, ela vai lá e adquire novas fontes de recurso, né? E assim ela consegue tocar as suas atividades. E do lado do ativo, nós temos que enxergá-lo como sendo a aplicação de recursos. É onde eu aplico os recursos que eu capto lá no passivo e no patrimônio líquido. Então, o ativo representa as aplicações de recursos. Eu cheguei a dar esse exemplo, mas eu vou falar de novo para que fique claro. Quando a empresa compra a prazo, vamos supor que a empresa comprou aqui, ó, mercadorias, que é o estoque. A prazo gera uma obrigação aqui, ó, chamada fornecedores. Fornecedores é a obrigação,
referente à compra de matéria-prima, de mercadorias a prazo. No plano de contas da empresa, é importante lembrar que cada conta contábil representa um elemento. Então, fornecedores representa a dívida com os fornecedores da empresa, fornecedores de matéria-prima, de mercadorias. É diferente, por exemplo, das dívidas que a empresa tem na papelaria, por comprar ali sulfite, outras coisas, a dívida que a empresa tem na padaria, porque ela compra, né, sei lá, pão todo dia para os funcionários e paga por mês, ou a dívida que a empresa tem, no supermercado, que ela compra lá, né, copo, materiais de limpeza. Então, fornecedores, é uma dívida exclusiva para adquirir mercadorias, matéria-prima, que são os itens principais da empresa, digamos assim. Então, ó, o que que aconteceu? Você captou um recurso, porque agora o fornecedor te concedeu mercadorias e te deu um prazo para pagar por elas, então você captou recursos, mas gerou uma dívida. Agora, e se deixa eu até apagar aqui. Isso considerando uma venda a prazo. Mas e se eu comprei à vista? Eu não vou ter um novo recurso? Não vou ter mercadorias no estoque? Vai ter mercadorias no estoque, mas o que que você vai fazer? Você vai diminuir o seu caixa e vai transformar em mercadoria. Então, é como se você estivesse transformando um recurso por outro. Você não está captando um novo recurso, você não está tendo mais bens do que você possuía, você está transformando um bem pelo outro. Se você quiser considerar o exemplo do financiamento, é a mesma coisa. Quando você contrata o financiamento, você tem mais recursos, você tem mais capacidade financeira e você consegue comprar um imóvel. Quando você compra um imóvel à vista, você troca o dinheiro, que já é um bem, por um outro bem que é um imóvel. Então você não passa a ter mais dinheiro, você não passa a ter mais bens. Você troca um pelo outro, tá certo? Então por isso que toda fonte de recurso vem do passivo e do patrimônio líquido. E aí, né, só recapitulando as nomenclaturas, os recursos que provêm, né, do passivo, que são as obrigações exigíveis, nós chamamos de capital de terceiros, porque aquele capital que eu adquiri, mas é que eu preciso devolver. Vai ter um prazo que eu vou ter que pagar o fornecedor, vai ter um prazo que eu vou ter que pagar o salário, eu tenho um prazo para pagar o aluguel, para pagar a energia, então tudo isso é capital de terceiro. Vai chegar o momento que eu vou ter que devolver esse capital, vou ter que pagar. E aqui no patrimônio líquido, né, nós temos o capital próprio. O patrimônio líquido está aqui em cima, mas ele é um subgrupo do passivo. Então, todas as contas que tem aqui embaixo do patrimônio líquido, todas elas nós chamamos de capital próprio, porque é um recurso de dentro da empresa e dos seus sócios, né? O capital social, por exemplo, essa conta aqui, capital social, ela representa o investimento dos sócios na empresa, né? Então, não tem um prazo para a empresa pagar por esse investimento. Na verdade, a gente espera que não pague, né? A gente só paga esse investimento quando o sócio sai da empresa. Fora isso, o que acontece são as retiradas de lucro, né? Que é o que sobra, né, da atividade da empresa, não é uma devolução de capital, do capital próprio adquirido, né. E aqui também, né, tinha passado essa imagem, né, que todo recurso vem pelo passivo ou patrimônio líquido e é aplicado no ativo. Aqui pode ter, como que eu vou dizer assim, a a troca, né, de um recurso por outro, como o caixa por estoque, né, o estoque por caixa, mas quando se aumenta os recursos, sempre vem pelo passivo e patrimônio líquido. Lembrando que qual que é o recurso, a fonte de recurso mais interessante para a empresa? As vendas dela, que é o que gera lucro para ela. O lucro, ele fica dentro do patrimônio líquido, por isso que ele é uma fonte de recurso também. Então, né, a gente só relembrando aí da aula passada,
a gente já consegue entender um pouquinho dessa estrutura do patrimônio do balanço patrimonial. Mas agora vamos fazer uma experiência, tá, bem rapidinho para dar tempo de eu falar mais sobre o balanço patrimonial. Como você estruturaria o seu balanço patrimonial? Porque, ó, imagine só, né, mesmo que você não tenha uma empresa, mesmo que você não seja sócio de uma empresa, você, quanto pessoa física, você tem um patrimônio, concorda comigo? Você tem bens, você tem direitos, você tem obrigações, então você também consegue montar aí o seu balanço patrimonial. Mesmo que ele não talvez não consiga, a gente vai ter que fazer ele bater, né, porque você não tem um investimento inicial, você não tem o capital social, mas você tem um patrimônio, né. Como você estruturaria o seu balanço patrimonial? Para fazer essa experiência, essa experimentação, na verdade, eu vou trocar aqui a tela e vou compartilhar com vocês um Excel, e eu vou pedir que vocês contribuam. Podem colocar aí. Como vocês estruturariam o balanço de vocês? Daisy, coloca aqui a planilha na tela, fazendo favor. Isso, muito obrigada. Vou pedir para vocês colocarem aí no chat, o que que vocês colocariam aqui no ativo, o que vocês colocariam aqui no passivo, o que vocês colocariam aqui no patrimônio líquido. Não precisa falar valor, tá? É só para eu enxergar como que vocês imaginariam um balanço patrimonial até o que nós né, considerando o que nós vimos até aqui. Quem se arrisca aí? Ninguém tem patrimônio, gente? Bom, eu vou começar. Eu colocaria o meu dinheiro aqui no ativo. Vou colocar dinheiro. Pensando que posso ter aí, né, o dinheiro, papel moeda, em notas, ou a conta corrente. A Joyce colocou aqui que colocaria no ativo a moto, carro, muito bem, moto, o carro. O Alexandre colocou aqui os equipamentos, a Joyce colocou terreno, tudo isso no ativo, né, gente? O Francisco colocou a TV, notebook, poupança magra, mas é uma poupança, né? Como diz o meu pai, é melhor ter a receber, mesmo que seja pouco, do que ter a pagar. Apesar de que, se você tiver condições de pagar, também é muito bom, né? Equipamentos, e aqui nesses equipamentos a gente pode lembrar até, pensando no nosso patrimônio quanto pessoa física, os eletrodomésticos que nós temos em casa, né, o Francisco colocou ali a TV, o notebook, né. Gente, tá todo mundo bem, só tem ativo, ninguém tem obrigação, que beleza. Temos sim, né, gente. Eu vou colocar aqui aluguel. Começar aqui as obrigações. E que outros tipos de obrigações nós teríamos ou que outros ativos também? O Francisco colocou aqui contas a pagar. É, aquelas continhas que a gente vai fazendo todo mês, né? Roupas, sapatos, cartão de crédito. Ah, Joyce lembrou aqui da conta de luz, né? Então, aqui, ó, energia elétrica, telefone. O Alexandre, um financiamento. Financiamento é uma obrigação. A conta de água, de gás, cartão de crédito. Vou colocar aqui, tentar colocar aqui tudo. Água, gás, cartão de crédito. Isso aí, pessoal. Muito bem. Acho que não colocamos patrimônio líquido, né? Ninguém colocou nada de patrimônio líquido. E na verdade,
não está errado, porque se a gente for pensar no nosso patrimônio quanto pessoa física, eh, nós não temos, o investimento dos sócios, nós não temos exatamente a apuração de lucros, né, nós temos o valor que nós recebemos, que vai estar lá no caixa, que isso é uma receita, geraria uma receita, né. Mas, enfim, aí pessoal, quando, o Francisco colocou aqui, ó, salário passivo, salário, é patrimônio, o salário na ver o salário que a gente tem a receber, poderia ser um patrimônio líquido, como eu falei, porque é a nossa receita, né. A gente na contabilidade, quando a gente vai registrar um fato, a gente considera sempre a contrapartida. Então o salário, ele provocaria a entrada de dinheiro ali no caixa, ali no caixa, e geraria uma receita que é lá no patrimônio líquido. É isso aí, tá. Daí, a capacitação de empregados. Capacitação de empregados, se for um valor que você vai pagar, né, se você ainda não pagou, vai gerar uma obrigação e vai ser uma despesa que vai lá para o patrimônio líquido. Receitas e despesas impactam no patrimônio líquido. Agora, se você já pagou por essa captação, nós temos aí a diminuição do dinheiro, né, e a geração de uma obrigação que vai lá no patrimônio líquido. Eh, eu vou ver se a gente consegue falar um pouquinho na próxima aula, que a gente vai falar sobre demonstração do resultado, mas o balanço patrimonial, a gente sempre é que aqui a gente está fazendo como se fosse um inventário, né, a princípio, fazendo um levantamento dos elementos patrimoniais que nós possuímos. Mas é muito importante a gente entender que sempre quando a contabilidade vai registrar um fato, ela não simplesmente coloca assim: "Ai, entrou R$ 100 lá no meu caixa", por exemplo, aqui, ó. "Ah, entrou R$ 100 no meu caixa, então aumentou R$ 100 aqui do dinheiro". Se ela fizesse só esse registro, o que que aconteceria com o balanço? Ele ficaria desequilibrado. Né, imaginando que eu não tivesse nenhum outro valor, eu teria R$ 100 aqui do lado do ativo e teria zero aqui do lado do passivo. O balanço patrimonial, ele sempre está em equilíbrio. O que que isso significa? Que se a gente somar o valor do ativo, ele sempre, 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 sempre vai ter o mesmo valor que a soma do passivo e do patrimônio líquido. Então, se eu tenho R$ 100 aqui no ativo, eu tenho que ter R$ 100 aqui somando o passivo e o patrimônio líquido. Sempre, gente. Por quê? Isso é o que é a consequência do método das partidas dobradas, que é a base do registro contábil. Eu digo assim, que a contabilidade, muito mais do que fazer esse levantamento que nem a gente fez aqui, como se fosse um inventário, não é simplesmente um inventário. Os registros contábeis, ele contam a história da empresa. Isso é muito interessante. Quando a gente consegue entender isso, a gente enxerga um pouquinho dessa história no balanço patrimonial. A contabilidade conta a história da empresa, tudo que acontece na empresa. Porque, ó, quando eu registro aqui que entrou R$ 100 no meu caixa, automaticamente eu vou ter que apresentar a contrapartida, ou seja, da onde veio esses R$ 100? Bom, nós temos algumas opções. Esses R$ 100 pode ser da venda de mercadorias. Então, eu teria aqui um aumento de R$ 100 de dinheiro e eu teria lá uma receita que vai impactar no patrimônio líquido de R$ 100. Por que que vai impactar? Eu espero que vocês não se confundam com isso. A receita, ela é um elemento de resultado, ou seja, ela fica lá na demonstração do resultado do exercício, que a gente chama de DRE.
O resultado, então, para não ficar confuso mesmo, aqui eu vou colocar resultado. O resultado da DRE é que nós transferimos aqui para o patrimônio líquido, tá? Então, quando você tem uma venda, lá na DRE você tem uma receita de vendas. Qual que é o valor da receita de vendas? Opa, aqui tinha outra. Espera aí. Você tem uma receita de vendas. Qual que é o valor dessa receita de vendas? R$ 100. Considerando que não teve mais nenhuma venda, que a empresa não teve nenhuma despesa, o resultado aqui ficaria de R$ 100, concorda comigo? Este resultado que nós transferimos aqui para o patrimônio líquido. E agora sim, nós temos R$ 100 aqui, nós temos R$ 100 aqui. Esses R$ 100 poderia ser o recebimento de uma dívida de cliente. Então, aqui nós teríamos duplicatas a receber, né? O que aconteceria? Eu iria dar baixa em R$ 100 do que eu teria para receber dos meus clientes e entraria R$ 100 no meu caixa. Então, agora, ó, 100 com menos 100 ficaria zero. Zero aqui e zero ali. É lógico que eu estou considerando o valor de um único fato, digamos assim, de um único evento. Dentro do balanço patrimonial, aqui nós vamos ter vários valores, mas toda vez que a contabilidade for registrar um novo fato, ela sempre vai movimentar no mínimo duas contas, para que sempre haja esse equilíbrio entre valor do ativo e valor do passivo e do patrimônio líquido. Esse equilíbrio é em função desse contar uma história. Tipo, sai o dinheiro do meu caixa, mas qual é a contrapartida? Por que saiu o dinheiro do caixa? Pode ter sido para pagar aluguel, aí eu vou ter que dar baixa no aluguel. Pode ter sido para pagar o financiamento, aí eu vou ter que dar baixa no financiamento. Então, assim, eu vou dar baixa no caixa, mas eu vou ter que mostrar a contrapartida. Ficou claro, pessoal? Né? Ó, aproveitando, alguém tinha falado aqui de pagar a capacitação do empregado ou um salário de um empregado. O que acontece? Quando você paga o salário de um empregado, sai dinheiro do seu caixa, né? O salário para a empresa, digamos assim, ou né, você tem um funcionário na sua casa também pode acontecer. É uma despesa, né? Um valor que você paga e vai embora. Você recebe os serviços em troca, mas os serviços não é um elemento patrimonial. Quando você paga por mercadorias, por exemplo, lá na empresa, você paga mercadorias, mas você recebe mercadorias em troca. Então, não é uma despesa, é a troca de um recurso por outro. Dinheiro por mercadoria, dinheiro por alimentos, por exemplo. Então, não é uma despesa. Agora, quando você paga um funcionário, você paga aquele dinheiro vai embora. Você tem serviço, mas o serviço não é um bem para você registrar aqui no patrimônio. Então, o que acontece? Vamos considerar aqui, então, né, que você pagou R$ 100 do funcionário. Vou colocar R$ 80 para não ficar o mesmo valor, né? Você pagou R$ 80 para o funcionário. R$ 80 é uma despesa com salário. Então, aqui, menos R$ 80, que é uma despesa, negativo. Considerando que você não teve nenhuma receita e nenhuma outra despesa, né, qual que é o seu resultado? Menos 80. Resultado, a gente sempre transfere aqui para o patrimônio líquido, menos 80. Então, olha só, saiu o dinheiro do caixa e você teve um resultado negativo de R$ 80. Então, o balanço fica equilibrado em menos 80. É esquisito, mas é um equilíbrio. A questão é sempre o equilíbrio. Temos uma pergunta aqui da Joyce. O que acontece quando desequilibra o balanço? O que significa? Que você não pode confiar nesse contador.
tá? Não existe balanço que não esteja equilibrado. Você pode ter balanço negativo, saldo negativo, mas você não pode ter um balanço desequilibrado. O contador que apresentar um balanço, né, que não esteja em equilíbrio, é um péssimo contador, porque essa é a base da contabilidade, tá? Ele pode ter registrado alguma coisa incorretamente. Ele não aplicou o mecanismo de débito e crédito da forma que deveria ser aplicado, tá? Não vai se ter o controle de capital, né? Sim, não entendi a sua pergunta. Se estiver desequilibrado, não vai ter controle de capital, seria isso? Na verdade, se estiver desequilibrado, como eu falei, foi erro realmente, né? Agora, se você e outra coisa, tomem cuidado, tá? Eu defendo muitos contadores, porque eu espero que os gestores entendam a importância do serviço prestado pela contabilidade, da importância da informação contábil, mas também tomem cuidado, porque tem muitos contadores, né, que fazem as coisas, os registros de forma equivocada, tá. Então é importante que o contador registre tudo certinho, o que que aconteceu, os valores que entraram, os valores que saíram, tá certo. Então, ele tem que ter controle, ele tem que saber registrar tudo o que acontece com o seu patrimônio. Beleza? Eu ia falar sobre isso e mudei de assunto. Se você quiser, né, por curiosidade, fechar o seu balanço patrimonial, nós já começamos aqui, né, o exemplo, é por esse caminho. Se você quiser uma hora sentar e fazer o levantamento do seu balanço patrimonial, como que você faz para ficar tudo em equilíbrio? Você faz um levantamento de todos os seus bens e aí vai colocando tudo em valor, né. Lembra, aspecto qualitativo, que são os nomes dos seus elementos, e o aspecto quantitativo, que é o valor. Então você faz o levantamento do que você tem de dinheiro, de todos os seus bens, de tudo que você tem a receber. Lembrando que o que você tem a receber, você vai ter que considerar o momento que você está fechando o balanço. Então, se eu estou fechando o balanço hoje, dia 23 de maio, por exemplo, eu não tenho nenhum salário a receber. Porque eu só vou ter direito a receber o salário quando fecha a folha de pagamento, dia 31 de maio, né. Então, se eu estiver fechando o balanço no último dia do mês, eu tenho o direito de um salário a receber. Concorda comigo? Porque se eu colocar aqui que eu tenho direito de receber salário até dezembro, vai ter uma grande distorção no meu balanço, né, porque eu posso ser demitido. Então, direitos é aquilo que você já tem o direito de receber, você só está esperando o prazo. O pagamento é a mesma coisa. Aqui no aluguel, eu não vou colocar o aluguel do ano inteiro, eu vou colocar o aluguel que eu tenho que pagar naquele mês, né, que eu já usei o imóvel, então eu sou obrigada a pagar aquele mês. Agora, daqui a 2, 3 meses, a gente sabe lá o que pode acontecer, né, seria essa a ideia. Então você faz um levantamento de todos os seus bens e todos os seus direitos, coloca aqui no ativo. Faz um levantamento de todas as suas obrigações e coloca aqui no passivo. E aí você calcula a sua situação líquida para saber se ela é positiva ou negativa. Como que a gente calcula isso? Utilizando uma formulinha muito clássica na contabilidade. Porque, ó, o que que acontece com o balanço o equilíbrio do balanço patrimonial? A gente pode transformar isso numa equação, né. Ativo ativo é igual a passivo mais o patrimônio líquido. Essa é a equação patrimonial, tá certo? O ativo sempre é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Aí eu posso ajustar essa fórmula para encontrar o valor do patrimônio líquido. Patrimônio líquido é igual ao ativo menos o passivo. Então você aplica essa fórmula aqui e acha o seu saldo do patrimônio líquido, né? Se ele for positivo, significa que você tem mais bens do que obrigações, então, situação positiva. Se o seu patrimônio líquido for negativo,
significa que você tem mais obrigações do que bens e direitos. Então, sua situação não é das melhores. É uma situação negativa, certo? Entenderam um pouquinho? Ah, a Joyce colocou aqui, ó: "Se estiver desequilibrado, esqueceram de alguma informação e aí pode acabar sem saber para onde está indo o dinheiro". Exatamente, se tiver em desequilíbrio, tem alguma coisa que foi registrada errada ou que não foi registrada, e mesmo que tenha sido registrado, gente, o contador é importante que seja uma pessoa de confiança, porque ele pode registrar errado, né, o contador tem que tomar muito cuidado. O balanço é feito mensalmente? Sim, né, o ideal é que ele seja feito mensalmente. As empresas de capital aberto publicam uma vez por ano, mas com certeza elas fecham mensalmente. Tem empresas que fecham a cada 3 meses, são as trimestrais, a cada 2 meses, né, mas o ideal é fazer um levantamento mensal até para poder ir acompanhando o seu patrimônio. Tá certo? Esse alimentado todos os dias, sim, a gente faz a contabilização, que seria o quê? O registro dos fatos contábeis todos os dias. Então, se a empresa compra, vende, paga, recebe, né, a gente sempre vai registrando. Aí no final do mês a gente faz essa apuração dos saldos, né, das contas contábeis e levanta o balanço patrimonial, certo? O Clóvis acabou de chegar, boa noite, Clóvis, né? Seja bem-vindo, mas depois, né, fica a dica aí de você assistir a aula inteirinha para acompanhar aqui o balanço patrimonial. Agora eu vou voltar lá para a nossa apresentação. Opa, é aqui. Isso, vou pedir para a Deise projetar aí para vocês. Obrigada, Deise. A Joyce falou que é muita coisa para registrar. Joyce, hoje em dia praticamente não existe contabilidade sem um sistema, tá? Ah, até os meus alunos de ciências contábeis às vezes ficam, professora, mas o sistema faz tudo, porque lá eu ensino, eles têm que fazer na mão, ou pelo menos no Excel, porque é para entender o que o sistema faz, né? Mas hoje em dia são os sistemas que fazem isso, a gente registra o fato, registra se comprou, se vendeu, o valor, tudo certinho. Lá no final do mês a gente clica um botão e ele gera o balanço patrimonial. Só que aí, por isso da importância de um contador com expertise aí do que acontece na empresa, porque às vezes os parâmetros do sistema pode estar errado, né? Gerou algum lançamento em alguma conta indevida, então é sempre importante estar observando, mas é o sistema que faz tudo. Tá, tivemos uma noçãozinha do balanço patrimonial. Agora vamos, então o balanço patrimonial, ele corresponde à apresentação do conjunto ordenado de bens, direitos e obrigações da entidade e seus respectivos saldos em uma determinada data. Foi o que a gente basicamente fez ali, um levantamento do conjunto de bens, direitos e obrigações. Não colocamos os valores, né, os seus saldos, né, mas só para a gente ter uma ideia. E é muito importante lembrar disso, né, que o balanço patrimonial, ele se refere ao conjunto de bens, direitos e obrigações em uma determinada data. Por isso que nós falamos de fechamento do balanço. Porque, ó, o primeiro exemplo que eu coloquei lá para a gente começar a experimentação foi o dinheiro. O dinheiro que eu tenho hoje pode ser diferente do dinheiro que eu tenho amanhã. Amanhã eu posso pagar uma conta, comprar alguma coisa, aí já mudou, posso receber algum dinheiro, né? Então, quando a gente fala que o saldo de dinheiro de uma empresa, do caixa, é tanto, é na data do fechamento do balanço. Por quê? No dia seguinte ou no dia anterior, o saldo pode ser diferente, tá? Então, agora que nós tivemos uma singela visão do balanço patrimonial, vamos conhecer um balanço de verdade? E para isso eu vou utilizar a empresa VEG, que é uma empresa de capital aberto, é a empresa que eu utilizei como base para fazer a atividade mapa. É bom que vocês já vão se familiarizando aí com o relatório da empresa VEG, tá certo?
Este é o balanço patrimonial da empresa WEG de 2021. Fala: "Professora, quantos números, quantas colunas?". Calma lá, vamos simplificar. Porque lá no Excel, lá na planilhinha de Excel, nós tínhamos uma coluna para colocar as contas contábeis, o nome das contas, e uma coluna para colocar os valores. E aqui, não sei se vocês perceberam, tem 4 colunas de valores. Primeiro, a empresa Vega é uma empresa de capital aberto, por isso que nós conseguimos as demonstrações contábeis no site da própria empresa, elas publicam aí, as demonstrações dela têm que ser pública, todo mundo pode ter acesso. A empresa WEG, ela é um grupo de empresas, na verdade. Quando existe um grupo de empresas, existe a empresa controladora. Então, esses dados aqui embaixo são da empresa que controla o grupo WEG. Essa segunda coluna, então, vou até separar aqui, ó. Essa segunda coluna aqui, que está escrito consolidado, são é como se fosse o patrimônio do conjunto de empresas do grupo WEG. Então, aqui eu vou somar todas as unidades. Então, aqui vai ter o ativo, o passivo, o patrimônio líquido de todas as empresas que pertencem ao grupo WEG. Então, nesse primeiro aqui é só da controladora, porque é quem gerencia todo o grupo. E o consolidado é a soma de todos. Aqui nós temos um outro númerozinho aqui, que aqui em cima nós temos as notas. A gente vai ver mais à frente que as notas explicativas, elas compõem as demonstrações contábeis. O que são as notas? Elas são complementos. Por exemplo, aqui, nós temos a conta contábil, caixa e equivalente de caixa. Porque aqui, tudo que representa dinheiro disponível para a empresa fica aqui. O dinheiro em papel moeda, as contas correntes, as aplicações de liquidez imediata, que são aquelas aplicações que a empresa vai lá e resgata dinheiro a qualquer momento, então tudo isso fica aqui. Só que a empresa pode ter dinheiro em bancos no Brasil, em bancos no exterior, ela tem o valor da conta corrente, o valor da aplicação financeira. Para saber todos esses detalhes, basta ir lá na nota explicativa, que vai estar detalhado esses valores, que aqui tem só o saldo. Então, aqui é só o saldo final do caixa equivalente de caixa. Então, desses 232 milhões, porque isso aqui está abreviado, né? Desses 232 milhões, quanto que está em conta corrente? Quanto que está em aplicação financeira? Você vai lá na nota explicativa e vai estar dizendo para você. E outra coisa, por obrigatoriedade, as demonstrações contábeis sempre têm que vir apresentando o saldo de um ano anterior. É uma base de comparação para verificar pelo menos se de um ano para o outro a empresa melhorou ou piorou. Então, aqui nós temos os dados da controladora do grupo do ano de 2020 e do ano de 2021, que é o ano que está sendo apresentado aqui o fechamento das demonstrações contábeis. O consolidado, mesma coisa, os valores que foram os valores do fechamento de 2020 e os valores do fechamento de 2021. Então, dica, lá na atividade mapa, está lá na descrição, mas eu vou relembrar. Vocês vão utilizar os dados do consolidado de 2021, ou seja, vocês vão utilizar os valores desta coluna aqui para fazer os cálculos. Tá certo? Entendido? Então, olha só, gente, já chegamos a 50 minutos, mas qualquer coisa a gente retoma o balanço, as demonstrações contábeis, tá? Mas eu vou falar aqui rapidamente, então, mais um pouquinho do balanço patrimonial. Essa primeira página é só sobre o ativo. Quando a gente foi fazer a experimentação, vocês viram que a gente se preocupou simplesmente em separar o que era bens, né, lá no ativo, o que eram as obrigações lá no passivo.
O balanço patrimonial, ele organiza os bens, organiza as obrigações, e por isso ele divide o ativo e o passivo em 2 grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante são bens e direitos que a empresa movimenta no curto prazo, né, faz parte da rotina da empresa. O que é o curto prazo? Por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar aqui clientes. Clientes é o valor que a empresa tem a receber dos clientes pelas vendas. Pode ver que a controladora não tem valor, porque a controladora, ela não vende, ela não produz. A controladora, ela só administra o grupo. Então, ela não tem dinheiro para receber de cliente. Já o grupo tem 4 bilhões para receber de clientes, certo? Esses 4 bilhões vão vencer até dezembro de 2022, isso é o curto prazo. Como o balanço foi fechado em dezembro de 2021, o curto prazo é 12 meses da data do fechamento. Então, a empresa tem 4 bilhões para receber de clientes até dezembro de 2022 agora. Só que aqui, ela não tem clientes no longo prazo, né. Por exemplo, a empresa poderia ter aqui uma conta chamada clientes. Esses clientes que ficariam aqui no longo prazo seriam valores que a empresa começaria a receber em janeiro de 2023. Isso é o longo prazo, tá certo? Tudo isso daqui é o ativo realizável a longo prazo. Isso aqui é uma dica, vocês vão utilizar na atividade de mapa, mas eu vou falar mais sobre isso, podem ficar tranquilos, tá? Então, todos esses valores aqui é ativo realizável a longo prazo. Vou chamar a atenção de vocês, qual que é o valor total do ativo? Tá aqui embaixo, ó, valor total do ativo. 23.932.787. Vamos lá para o passivo? Olha que contador eficiente. Total do passivo e patrimônio líquido, 23.932.787.000, tá certo? Se não fechar o valor do ativo e do passivo, tá errado, né? E aqui mesma coisa, né, os valores da controladora, o consolidado, os anos, as notas explicativas. Aqui tem tudo que a empresa tem a pagar. No passivo circulante vai ter as obrigações de curto prazo. Então, ó, até dezembro de 2022, que é o ano que nós estamos, a WEG tem que pagar 7 bilhões de dívidas, tá certo? E ela tem dívidas de longo prazo também, mas elas são menores. Então, aqui, ó, quase 2 milhões das dívidas que a WEG tem vão começar a vencer em janeiro de 2023. Então, são dívidas que, lógico, a gente tem que lembrar que são dívidas, mas que tem tempo ainda para a empresa pagar. Prestem atenção que aqui no passivo circulante, nós temos a conta empréstimos e financiamentos. Aqui no passivo não circulante, nós também temos a conta de empréstimos e financiamentos. E provavelmente, olha só, nota 17, ó, mesma nota. Provavelmente, né, 99,9% de certeza que é o mesmo empréstimo e os mesmos financiamentos, tá? Porque os empréstimos e os financiamentos nós pagamos em parcelas, concorda comigo? Então, as parcelas que vão vencer no curto prazo vão ficar aqui no passivo circulante. As parcelas que vão vencer no longo prazo, ou seja, as parcelas que vão vencer a partir de janeiro de 2023, vão ficar aqui no passivo não circulante. Então, olha só que interessante. A gente consegue enxergar aqui os bens e os direitos da empresa
Se a maioria são de curto prazo, ó, a maioria dos recursos da WEG são investidos no curto prazo, ela tem 15 milhões de curto prazo e 7 milhões de longo prazo. A gente consegue enxergar aqui, né, o que ela tem a receber de clientes. É lógico que ela agrupa muito, né, gente. Uma empresa, por exemplo, aqui, olha só, ela tem aqui, ó, imobilizado. O que que é o imobilizado? São as máquinas, equipamentos, móveis, imóveis, bens, né. Ela poderia ter aí uma lista de 30 páginas de imobilizado, mas ela resume aqui, né, para apresentar o balanço patrimonial, e é assim que normalmente funciona. E aqui nós temos as obrigações, a gente também consegue enxergar das dívidas que a empresa tem, se a maioria é de curto prazo, de longo prazo, se ela tem mais dívidas do que bens, tudo isso a gente consegue enxergar no balanço patrimonial. E nós temos o patrimônio líquido, né, que é aqui né, as obrigações não exigíveis, que tem a ver com os sócios, né. Então ela tem, ó, 5 bilhões de capital social, né, as reservas de lucro, né, a gente vai falar mais sobre lucro na semana que vem, quando a gente falar da DRE. Bom, vou parar por aqui então, se alguém tiver mais alguma curiosidade, né, depois olhem esses slides, analisem, tentem ler um pouquinho mais sobre o balanço patrimonial. A gente poderia ter umas quase que uma disciplina só lendo demonstrações contábeis, porque é muita informação. O que eu trouxe aqui foi uma visão geral, né, então se vocês quiserem alguma coisa específica, perguntem, mas a gente ainda vai falar mais sobre demonstrações. Combinado? Então é isso, pessoal. Desejo a vocês uma excelente semana, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.